Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria no coração. Hoje, nossa temática é a Revolução Industrial, tendo como objetivo entender as mudanças provocadas pela Revolução Industrial de 1760, a sua primeira fase. Uma pergunta que se faz, conforme Eric Hobsbawm, qual era o contexto que favoreceu o acontecimento chamado Revolução Industrial? Antes da Revolução Industrial, ocorreu a Revolução Inglesa, chamada de Gloriosa ou Puritana, que provocou uma mudança profunda no sistema político, social e econômico da Inglaterra, alterando o processo associado ao modo de produção feudal. Nesse contexto, a Revolução Industrial foi um processo de inovação tecnológica que substituiu grande parte do trabalho manual pelo trabalho de máquinas, provocando excedente na produção, jamais alcançado até então na história da humanidade, tendo como centro o lucro, já que o modo de produção agora é o capitalista. Segundo François Furet, a Revolução Industrial, em seu conceito mais simples, pode ser definido como a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Assim, a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo, o que configura a primeira Revolução Industrial de 1760. Segundo a historiografia, a Revolução Industrial pode ser dividida em 3 fases. A primeira, de 1760, considerada a transição do modelo manufatureiro para as fábricas. É a produção unitária. Segundo, a de 1860, que a produção deixa de ser unitária e passa a ser produção serial, e tem como destaque a expansão para a América, ou seja, para os Estados Unidos, durante a Guerra de Secessão. E a terceira fase é a fase do final do século XX, onde forma os grandes blocos econômicos, chamado de monopólio, cartel, oligopólio, dentro do capitalismo imperial. De acordo com a historiografia, a primeira Revolução Industrial tem algumas características bem determinadas, como, por exemplo, o fim das corporações de ofício, que foram substituídas pelas fábricas, a produção diversificada com o uso do trabalho assalariado, o uso da energia hidráulica e do carvão vegetal, que são o centro da produção, a criação de um sistema fabril mecanizado, a substituição do trabalho manual pelo trabalho das máquinas. Assim, a primeira Revolução Industrial foi marcada principalmente pelo advento da máquina a vapor, da indústria têxtil e da locomotiva no processo de produção em larga escala. Quais os fatores, segundo a historiografia, favoreceram o pioneirismo da Inglaterra no contexto da Revolução Industrial? Para Thompson, a Inglaterra sintetizou 5 fatores. Primeiro, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral, a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. Segundo, Thompson aponta que os ingleses possuíam grandes reservas de minérios de ferro,
o principal meio de matéria-prima utilizada nesse período. Terceiro, a mão de obra disponível em abundância, pois desde a lei do cercamento da terra, a Inglaterra formou um grande exército de reserva formado nas periferias de Londres e das outras grandes cidades. O outro fator foi que a burguesia inglesa tinha um capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matérias-primas e máquinas e contratar empregado. E a burguesia fez. A burguesia tinha disponibilidade, tinha motivação para fazer isso. E o último fator apontado por Thompson, o mercado consumidor inglês favoreceu a esse pioneirismo que contribuiu fielmente para o processo. Dentro do processo da industrialização, nós temos algumas invenções que são primordiais no processo da primeira revolução industrial. São as máquinas a vapor, a locomotiva, o fonógrafo, teares mecânicos passaram a ser movidos pela energia hidráulica e depois o carvão mineral. Então, com isso, nós temos um desenvolvimento tecnológico que podemos falar extraordinário, tanto no transporte como nas máquinas, a substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados, queda nos preços das mercadorias e melhor qualidade, o que vai acelerar o processo de produção e o processo de consumo, aumento da exploração do trabalhador, maior aceitação do consumo e do produto industrial. Qual a relação entre os inventos e os capitalistas burgueses? Segundo Robert Danton, os capitalistas da primeira revolução industrial estimulavam financeiramente os inventores para que eles superassem a forma antiga de tecer e fiar. Foi nesse cenário que um carpinteiro chamado James Hargreaves inventou a spinning. Em seguida, Richard inventou a Walter Fleming uma máquina hidráulica de fiar mais rápida do que a Gini. Em 1779, Samuel Compter criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para fazer tecidos leves, o que levou à superação da seda oriental. James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, um dos inventos mais importantes nesse período. Em 1807 foi inventado o barco a vapor, que passou a ser um dos símbolos da Revolução Industrial. E por último, em 1814, criou-se a locomotiva. Essas invenções vão impulsionar de forma maravilhosa e profundamente a industrialização na Inglaterra. Para Karl Marx, as relações sociais impostas pela Revolução Industrial vai levar à formação de duas classes bem caracterizadas. Primeiro, a burguesia, que serão conhecidos como os capitalistas, que são proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos, ou seja, dos bens de produção. Segundo, o proletariado, que são conhecidos nesse cenário como dono da força de trabalho e vende aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. O que a Revolução Industrial provocou no cotidiano dos operários? As condições de trabalho dos operários eram terríveis no começo da Revolução Industrial. Não podemos pensar que tudo era maravilha. Por exemplo, a jornada de trabalho era de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas bem controladas e controlada a cipó. Horários eram impostos por meio de multas e ameaças. As crianças, a partir de 6 anos, eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso que atrapalhasse o processo de trabalho.
as mulheres e as crianças recebiam menos da metade do salário de um homem. Por isso, a mão de obra preferida dos patrões eram as mulheres e as crianças. Nesse contexto, como ficou organizada ou como se deu a organização da classe operária? Para Thompson, como pode ser visto no qualquer livro didático, nesse contexto vai aparecer dois movimentos, o movimento do ludismo e o movimento do cartismo. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra a partir de 1811 que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução, pois achavam que as máquinas eram responsáveis pelo desemprego e pela desorganização social. Tinha como líder Ned Ludd, que foi morto no processo de luta. Desse movimento ficou conhecido como os quebradores de máquinas. O outro movimento é o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que acreditava que a luta deveria ser política e, por isso, o trabalhador deveria participar do cenário do voto e lutava para o voto livre, voto aberto. Desse momento, nós destacamos as associações denominadas de trade unions, que evoluíram lentamente em suas reivindicações e pode ser considerada os primeiros sindicatos modernos. Resultado da luta operária, ainda na Revolução Industrial de 1760. Com a presença do ludismo e do cartismo, o cenário político inglês não era tão apaziguado. O governo não atende às exigências dos trabalhadores, os burgueses sustentam o Estado com a repressão às greves e aos tumultos. Porém, o movimento operário ele vai situar firme, pressionando as autoridades e, com isso, as leis começam a aparecer, como podemos destacar a redução da jornada de trabalho para 10, 9 e 8 horas ainda no século XIX, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a proibição do trabalho para menores de 14 anos, a instituição do salário mínimo e a instituição do descanso semanal, direito às férias, direito à aposentadoria e ainda direito à greve e à legalização dos sindicatos. Por último, podemos fazer uma pergunta: qual foi o resultado da Revolução Industrial de 1760, ou seja, da primeira fase? Primeiro, substituição do trabalho humano por máquinas, criando um exército muito grande de desempregados. 2, ampliação do êxito rural e a intensificação do crescimento urbano desenfreado, muita periferia, muita miséria, muita insalubridade e assim por diante. Aumento significativo da produção de bens de consumo, organização da sociedade em novos grupos sociais, sendo a burguesia dona dos meios de produção e o proletariado dono da força de trabalho, e por último, profundas dificuldades familiares, pois a Revolução Industrial levou primeiro o pai, depois a mãe e depois o filho mais velho. E a pergunta que se fica: como ficou a família? Meu muito obrigado e até a próxima. Que possamos enxergar as mudanças e caminhar em prol de uma luta mais aberta e mais igual. Meu muito obrigado e até mais. Dê um joinha e avante.